começando mais um Trabalho em Revista, o programa que é produzido aqui pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça do Trabalho se destaca pela agilidade no julgamento dos processos, mas enfrenta dificuldade para fazer com que se pague o valor da condenação. Na busca de garantir esse pagamento, também é feita a desconsideração da personalidade jurídica. A construtora em que Eliel trabalhou durante 1 ano fechou sem pagar os direitos trabalhistas. 2 anos depois de esperar sem sucesso pelo pagamento, ele resolveu acionar o ex-chefe na justiça. Logo em primeira instância, na primeira audiência, o juiz já deu ganho de causa para mim e dizendo que a empresa teria que pagar os direitos devidos. Eliel ganhou a ação, mas para conseguir receber o valor referente aos débitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho teve que acionar os sócios da construtora. Depois de 15 anos, ou 16 anos aproximadamente, a Justiça fez um bloqueio judicial nas contas das pessoas físicas, quando aí sim foi encontrado dinheiro e feito um acordo para pagamento, que aí foi parcelado aí em 10 vezes a dívida, ou seja, eu levei assim 16, quase 17 anos para receber essa dívida. O mesmo aconteceu com esta escola em Cuiabá, que há 10 anos responde a processos trabalhistas movidos por ex-professores. No mês de julho, a Justiça do Trabalho de Mato Grosso determinou a busca dos bens dos sócios da empresa para conseguir pagar os créditos trabalhistas em atraso. Porque o crédito trabalhista é privilegiado e por esse motivo é que se persegue os bens da pessoa física para quitar um crédito alimentar, que é o caso do trabalhador. Esse procedimento chama-se desconsideração da personalidade jurídica e é recorrente pela Justiça Trabalhista de Mato Grosso, na tentativa de dar efetividade à sentença, ou seja, conseguir fazer com que o devedor pague o trabalhador. Em regra, quando o benefício da mão de obra do trabalhador gerou algum enriquecimento para a empresa, só que o sócio desviou todo esse patrimônio em nome próprio de pessoa física e por isso a gente vai desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e alcançar os sócios através de seu patrimônio. Direto de Brasília, TST decidiu que uma telefonista não terá direito a pagamento de adicional de insalubridade por uso do fone de ouvido. Veja na reportagem. Ouvidoria Flávia, boa tarde. São 12 anos na mesma profissão. A operadora de atendimento, Flávia Crispim, passa 6 horas por dia falando ao telefone. Aguarda por gentileza enquanto eu verifico suas informações. Para não ter nenhum problema de saúde, como dores no pescoço ou perda de audição, ela segue todos os cuidados. Até hoje não me prejudiquei. De 6 em 6 meses sempre fiz audiometria. É onde que é necessário ver como é que está o estado da sua audição, do seu ouvido. Não tenho problema, nem queixa, nem nada, graças a Deus. Para a Flávia, um equipamento indispensável é esse fone de ouvido, conhecido como headset. Se não fosse o headset, ficaria até difícil, insuportável de trabalhar, até porque ficaria a posição seria totalmente torta, daria dores e é um grande diferencial, deixando o atendimento tempestivo e com qualidade. O Tribunal Superior do Trabalho analisou a reclamação de uma telefonista que pediu o pagamento de adicional de insalubridade. No processo, ela informou que usava justamente esse tipo de fone, o headset. Disse que merecia o adicional porque trabalhava em uma central com mais de 15 linhas telefônicas. No entanto, os argumentos dela não convenceram. Na 4ª turma do TST, o relator do caso, o ministro João Oreste Dallazen, explicou que a função não está na lista de atividades insalubres do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o ministro, mesmo que houvesse um laudo pericial, o pagamento de insalubridade só é concedido a profissões que estão na lista, conforme jurisprudência do tribunal. Esta fonoaudióloga, especialista em avaliação auditiva, explica que usar o fone de ouvido, seguindo as normas de segurança, não gera problemas de saúde. O perigo surge quando o profissional coloca o volume acima do recomendado. Então, todas as empresas usam esse fone, A gente recomenda que usem, só que
em 60 decibéis, né? E havendo o revezamento do ouvido, né? Então, de 1 em 1 hora, ela tem que pegar esse fone, revezar, para que não haja fadiga de uma orelha só, né? E fazer um repouso auditivo de 10 minutos, né? Então, todas essas orientações têm que ser passadas para o funcionário. Outro cuidado é passar por uma avaliação semestral. O funcionário entrou na empresa, tem que fazer um exame auditivo, que é a audiometria, né? Que a gente vai pegar essa audiometria, vai guardar essa audiometria, esse exame vai ser de referência. Depois de 6 meses, a gente vai refazer esse exame e ver como é que está a audição desse funcionário. A seguir, acompanhe a entrevista com o ministro do TST, Alexandre Belmonte. Dentre os assuntos, ele fala sobre a liberdade de expressão e comportamento no local de trabalho. A rescisão do contrato é um momento difícil. Dependendo de quem for a iniciativa, alguns direitos têm regras diferentes, como o fundo de garantia por tempo de serviço, mas não compensa acordos feitos entre empregado e empregador para poder demitir e sacar o valor FGTS na rescisão. A fraude pode gerar multa e transtornos para todos. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Estamos de volta com o Trabalho em Revista. Quais os limites da liberdade de expressão, de manifestação do pensamento no ambiente de trabalho? Em tempos de redes sociais, como a Justiça do Trabalho vem enfrentando essas situações em que espaços públicos e privados se sobrepõem? Sobre esse tema palpitante, a gente conversa agora com o ministro do TST, Alexandre Agra Belmonte. Doutor Alexandre, obrigada pela sua presença aqui. É mesmo palpitante, né? Com certeza. Essa questão, doutor, da liberdade de expressão no trabalho é complicada para quem vive e para quem julga também. Como equacionar, por exemplo, um caso de um trabalhador que presta um serviço incompatível com as suas crenças? A Constituição de 88, muito sabiamente, ela elenca quais são os direitos fundamentais específicos dos trabalhadores e o faz no artigo 7º da Constituição. Além disso, também o artigo 8º, se tratando da liberdade sindical, artigo 9º, se tratando da greve, artigo 10, artigo 11. Mas pouca gente se dá conta do que consta do artigo 5º, que diz respeito a direitos fundamentais que não são específicos dos trabalhadores, são direitos fundamentais gerais. E entre eles estão elencados a liberdade de pensamento, de manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, o direito à intimidade, direito à honra, vida privada e vários outros, e também a liberdade de convicção e de crença. O trabalhador, ele precisa, como todo e qualquer cidadão, desses direitos que estão ali elencados, para ele poder não apenas ser livre perante o Estado, mas também ser livre perante o empregador, a fim de se tornar um ser integral. Então ele precisa desses direitos, dessas garantias, a fim de poder exercer realmente a sua liberdade plena, seja no trabalho ou fora dela. Mas é lógico que nós estamos tratando de uma relação profissional, quando se trata de trabalho. E sendo profissional, evidentemente há limites, né? Então todo e qualquer direito pode ser exercido, mas com limites. Com relação ao problema da religião, cada um tem sua crença e, lógico, evidentemente, a crença deve ser respeitada. Então cabe, e infelizmente o direito brasileiro nesse ponto é omisso, obter do trabalhador, quando ele ingressa no emprego ou quando ele é candidato, determinados dados correspondentes à sua religião, por exemplo, a fim de que a empresa possa se programar de forma a conceder a folga no dia correspondente à religião, né? E nós tivemos, né, doutor, notícias há pouco tempo de um caso envolvendo um professor que, trabalhando para uma escola católica, era contrário ao aborto e chegou a se manifestar dessa forma para os alunos. É verdade. Né, que acabou chegando na Justiça do Trabalho. Quando se trata de escola católica, nós estamos falando aí de uma hipótese um pouco diferente, porque nós estamos falando de uma organização de tendência.
Toda e qualquer organização de tendência, ela tem por trás uma ideologia, ela tem um dogma, tem religião e etc. Envolve tudo isso. E quando se trata de uma escola católica, os pais matriculam os alunos, os filhos ali, porque querem que os filhos tenham uma determinada doutrina. Ou seja, que eles tenham uma determinada educação, uma educação compatível, por exemplo, com os dogmas católicos, nós estamos falando de escola católica. Não cabe, nesse caso, ao professor que vai professar, que vai ensinar religião, e justamente a religião católica se manifestar contra os dogmas da doutrina católica. Ou seja, que é favorável ao aborto e que é favorável ao divórcio. Pelo contrário, a Igreja Católica não é favorável a nada disso. Se os pais botaram os filhos ali, é porque querem que os filhos sejam educados dessa maneira, né? Então a liberdade desse professor, lógico que fica restringida. Ele tem liberdade de expressão, mas não que contrarie a instituição em relação à qual ele está vinculado. Isso ele não pode fazer. Se fosse um professor de matemática, que não está imbuído da ideia de professar a doutrina da Igreja Católica naquela escola, se indagado pelos alunos ou coisa parecida, nada impediria que ele manifestasse a sua opinião a respeito de ser favorável ao aborto ou ao divórcio, porque ele, afinal de contas, não é o professor da doutrina católica. Ministro, outro tema que a gente falou aqui no início e que está aí em voga e envolve todos, é essa questão das redes sociais. Como a Justiça do Trabalho lida, enfrenta, tem dado resposta a essas situações em que o que acontece na vida privada acaba invadindo o ambiente de trabalho. É verdade. Cada vez mais nós estamos monitorados, cada vez mais determinadas atividades têm que ser pensadas e repensadas, né? Uma delas diz respeito realmente às redes sociais, às várias redes sociais, né? E aí nós vamos falar de Twitter, vamos falar de Orkut, vamos falar de Facebook e, por que não, até do YouTube, etc. No YouTube, por exemplo, uma determinada, se eu não me engano, enfermeira de um hospital, ela resolveu, dentro da UTI, tirar fotos abusando, digamos assim, da pessoa que estava ali desacordada, né? Da pessoa que estava em coma. E postou aquilo na internet. Um caso como esse, evidentemente, outra resposta não pode dar justiça, a não ser convalidar uma eventual justa causa que tenha orientado o empregador para despedir esse tipo de funcionária, né? Está se servindo, esse tipo de trabalhadora, perdão, está se servindo de uma pessoa que está naquela situação para chacota. Isso denigre a imagem do hospital, isso ofende a família do enfermo e não é realmente uma atitude das mais proveitosas. Em outro caso, isso já foi nos Estados Unidos, um determinado empregado postou também no YouTube a direção dele num trator dando cavalo de pau. E, primeiro pelo risco que isso pode apresentar, né? Vai lá com o trator capote, acidente de trabalho, etc. e tal. E segundo, porque o veículo não é colocado à disposição para esse tipo de coisa. Então, no horário de trabalho, está fazendo exatamente aquilo que não deve. Ele foi pago para trabalhar e não para ficar dando cavalo de pau, né? Se candidata a corredor, ou então uma exibição... Está no emprego errado. Está no emprego errado, está no local errado. Ministro, muito obrigada por todas as suas informações, pela sua participação aqui com a gente, tratando desses temas tão presentes na vida de todos nós. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube, o endereço está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do TRT, seguir o Tribunal no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.